A empresa nipônica Shimano lançou mais uma grande revolução no mercado da bike. Já sendo detentora, né, de maior parte da produção de tecnologia para bicicletas, a Shimano trouxe para o mundo uma nova tecnologia de utilização dos seus grupos de bicicleta. Olá, eu sou o Cássio Lima, especialista em produtos Shimano e atleta de mountain bike e bike de estrada, e este aqui é o canal Escola para Ciclistas, onde a gente traz novidades do mercado, fala de tendências e muitas opiniões. Antes de começar o vídeo, já vou fazer um convite para vocês. Se vocês querem ficar antenados a tudo o que acontece no mundo da bike, já se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e, claro, fiquem por dentro de todas as novidades. O que é o Shimano Kills? Bom, o Shimano Kills nada mais é do que uma unificação dos grupos da Shimano de entrada barra intermediário até mesmo, né? A gente poderia até citar como sendo intermediário, pois afinal de contas vai englobar bastante amplitude aí em relação ao que é o produto. A sigla Kills nada mais é do que Creating Unique Experience, ou criando uma nova experiência. Uma maneira de simplificar o que a gente já tinha antes, né? Para mim poder entender bem com vocês o que é realmente o Kills, a gente precisa só fazer uma recapitulação bem rápida. Primeiro, a gente vai ter o grupo Turner, né? Turner com 6, 7 e 8 velocidades, que é o grupo de entrada que a Shimano desenvolve. Depois disso, a gente já entra na tecnologia de 9, que vem a ser altos, acera e alívio, e 10 velocidades com o Deore ou 11, né? O Deore vem englobando 10 e 11. O que vem a ser então o Kills? O Kills é a unificação desses grupos, né? Que são de 9, 10 e 11 velocidades padrão HG. Então a gente vai deixar o turning um pouquinho de lado nesse ponto aqui e vai falar então desses grupos que são intermediários barra de entrada. Bom, só para a gente entender então, a sigla do Kills vai ser a letra U. Então a letra U ela vai denominar alguns grupos como o U4000, que é o de 9 velocidades, o 5000 com 10 velocidades e o 6000 com 11 velocidades, com a variação do U8000, que passa a ser 11 velocidades com uma característica um pouquinho mais específica. Além do grupo como um todo, a gente também vai ver novas tecnologias, né, que é a chamada Link Glide, e claro, entregar um tema mais futurístico, um pouco mais limpo para a sua parte de comandos, cockpit e tudo mais. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa parte aí da tecnologia. Falando em relação ao que é essa denominação que a Shimano fez em relação aos seus grupos, ela faz com que exista uma compatibilização entre o uso, mas afinal de contas a gente vai ter então uma variação em relação aos seus produtos que vão ter de 9 a 11 velocidades, podendo fazer o que a gente chama de mesclar, né? Hoje já existe um pouco disso, a gente pode ver, por muitas vezes a gente vê a bike montada com alívio e altos, a série alívio, porém a unificação do que o Kills promete entregar então é muito mais ampla, pois afinal de contas você vai poder utilizar um pé de vela de uma coroa apenas com 9 velocidades, uma com 10, um com 11, dois com 10, dois com 11, então fazendo essa mescla dos grupos que vão ser na mesma família, então vão ter a mesma compatibilidade. Inclusive, né, a gente nunca teve 1x9 original Shimano, a gente não tinha essa variação, que agora promete ser entregue através do Shimano Kills. Lembrando sempre que a variação, né, das peças, ela ganha nomenclaturas diferentes, então o termo genérico é U6000 ou U5000 e as peças internas então vão mudando, né, passador, câmbio, cassete, tudo vai alterando conforme o desenvolvimento, conforme a ramificação do grupo. É o fato de que a gente tem apenas uma corrente para todos os grupos de 9, 10 e 11 velocidades, sendo a corrente LG500 utilizada para todos eles. Então a gente vai ter também essa unificação, né, tornando mais simples e mais fácil de fazer as trocas entre as correntes, né? A corrente vai ser uma só para todos os grupos. E aí é um ponto que muita gente acaba ganhando pelo fato de ter um estoque mais enxuto, pois afinal de contas, hoje tu precisa ter uma ampla gama de peças de vários grupos. O que no futuro o Kills vai entregar vai ser apenas uma peça para vários grupos mesmo, né? Então a gente vai ter uma única peça que vai servir tanto para 9, 10 ou 11 velocidades, tornando por exemplo, um estoque de uma bike shop muito mais simples de ser manuseado,
A produção, isso então numa fábrica também se torna um pouco mais simples, afinal de contas você tem uma ramificação muito menor de componentes. E claro, a distribuição desses produtos que acaba também ficando mais simplificada. E em relação à tecnologia que eu citei, bom, o Link Glide promete te entregar 3 vezes mais durabilidade se a gente for fazer uma comparação direta com grupos Shimano originais. Além de tudo isso, o Link Glide entrega mais suavidade no momento de fazer as trocas, tornando a experiência de pedalar mais silenciosa e efetiva e as trocas, claro, né, muito mais convenientes para quem está pedalando. Outro ponto que eu notei aí é o fato de que a Shimano não produzia, né, algo que atendesse o mercado das e-bikes, né, principalmente falando de e-bikes de uso urbano. Mas, afinal de contas, a gente já vê hoje Europa e Estados Unidos com uma presença muito forte de e-bikes, principalmente de uso urbano, né, dia a dia, onde existia essa lacuna por parte da Shimano. Então a gente via aí marcas importadas utilizando pé de velas genéricos de outras marcas para poder atender uma classificação de, por exemplo, 1x9, né? O Kills promete então romper com essa lacuna, né? Tornando então aí sim uma peça específica para o grupo de e-bike. E claro, né, lembrando que a tração numa bicicleta com motor ela é muito maior do que a tração convencional. Então, afinal, aí a gente vai precisar de uma tecnologia um pouquinho mais robusta para isso. A tecnologia Link Glide vai entregar cassetes um pouco mais pesados, isso é um fato, tá? Esse é um ponto que a gente já teve essa informação de primeira mão, informando que a conexão de uma corrente normal, por exemplo, uma corrente padrão HG com o Link Glide não vai acontecer. Então não vai ter a possibilidade de usar uma corrente antiga num grupo que tem essa tecnologia. Porém o Link Glide vai compensar então no longo prazo, né? A ideia da empresa é essa. Então a gente ter um custo um pouquinho mais alto de manutenção, de aquisição dessas peças, claro, só que daí no longo prazo acaba se pagando. Então ficando mais convencional, mais eficiente para quem está adquirindo, né? Fazendo a aquisição desse grupo. Outro ponto que a gente também vai notar aí entra no fato de a distribuição, como eu citei antes, ser mais simples, ser mais simplificada, pois afinal de contas hoje tem cidades pequenas por vezes que acabam não conseguindo ter uma efetividade de peças. E aí você comprou sua bicicleta, você vai até a bicicletaria para fazer manutenção e falta uma rodana no câmbio, falta uma corrente. Nesse caso, para um dono de uma loja vai ficar um pouco mais fácil de ter todas as peças que ele precisa para poder operar, por mais pequena que seja a sua empresa, né? Então, talvez aí seja um grande acerto por parte da Shimano em relação a essa parte de atendimento ao público. Antes de a gente poder realmente falar desse vídeo, esse assunto do Shimano Kills, ele já é um pouquinho mais antigo, né? Vamos dizer que a gente tem aí umas 3 semanas de lapso, 2 a 3 semanas. Eu sempre falo aqui no canal em relação a tecnologia, em relação a como hoje a gente se comunica de uma maneira diferente. Eu que sou um cara um pouco mais de idade, eu peguei esse boom da internet, né? Acho muito bacana que a gente tenha um grande desenvolvimento de informações. Porém, por vezes as pessoas erram em querer falar coisas que não são corretas, né? Querer sair primeiro por vezes te deixa na chance de errar. Antes de realmente produzir esse material, fui atrás de informações, até eu recebi uma visita aqui no estúdio de um técnico responsável da Shimano. E uma das dúvidas que eu tinha era em relação aos grupos de estrada, né? Sora, Tiagra, Claris. E fomos bem efetivos aí em ficar sabendo da informação de que não vai haver alterações nos grupos de estrada. A expectativa é de que isso acontecesse, mas não. São somente os grupos que a Shimano trata como uso urbano / intermediário. Então a gente vai ter o 9, 10 e 11. Nada de grupo de estrada por enquanto é informado por parte da Shimano em relação ao Kills, certo? Se a gente vai ter novos lançamentos em relação aos grupos de estrada, a gente não tem essa informação ainda. Porém, nesse primeiro momento, não existe mudança nenhuma nos grupos Sora, Tiagra e Claris, né, que são os grupos mais de entrada até 10 velocidades que a gente tem da Shimano. A previsão de chegada do Kills no Brasil é de julho em diante, né? Então a gente não vai ver ele antes dessa data. E claro, né, essa migração não vai ser tão estalar de dedos assim. A gente vai precisar de algumas coisas acontecendo, ele vai ser absorvido aos poucos pelo mercado. O que a gente tem de informação é que, claro, em 2024 as bikes já vão sair de fábrica com esses grupos, que é a tendência normal, né? Quando a gente viu o lançamento do Deore, em pouco tempo a gente já estava com ele em lojas, pois afinal de contas foi uma continuação. Agora o Kills é uma mudança total, né? Então a gente pode ser que demore um pouquinho mais para ver ele em lojas mesmo. Então, inclusive a gente vai estar aprofundando um pouco mais o conhecimento nessa parte para poder, claro, né, entregar um material mais fidedigno para vocês sempre que possível. Inclusive em breve pretendo fazer um treinamento da Shimano, onde a gente vai então aprofundar um pouquinho mais o conhecimento nessa parte aí e claro, né, vou trazer todo esse treinamento aqui para vocês aqui no canal também. Por isso, a gente resolveu fazer esse vídeo com um pouquinho mais de tempo, mas claro, fazer ele com um pouquinho mais de cuidado para entregar o material mais completo para vocês.
E esse vídeo é um vídeo bem introdutório, tá, galera? A gente ainda vai aprofundar mais sobre ele, a gente vai ter acesso aos materiais, a gente vai buscar mais informações para trazer mais material de qualidade para vocês, que são a fonte, o motivo da gente estar aqui trabalhando, né? Então, antes de finalizar o vídeo, já vou fazer mais uma vez o convite, né? Uma maneira de vocês retribuírem nosso trabalho aqui é se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo com os amigos e, claro, né, comentando aqui também a respeito das novidades. Particularmente, eu gosto muito de responder os comentários, eu busco responder todos os comentários, por mais que aconteça de estar um volume um pouquinho maior cada dia que passa, mas eu gosto de responder vocês, gosto de trocar aquela ideia com todo mundo. E além do trabalho aqui no YouTube, a gente também desenvolve o trabalho nas redes sociais, né? Onde a gente tem lá o perfil de Instagram, onde a gente posta um pouco mais nossas enquetes, nosso dia a dia, a parte de treinos. Então, se vocês quiserem fazer algum contato por lá, a gente procura responder todo mundo também. Bom, o Shimano Kills pode ser uma grande novidade do mercado, resta nos aguardar para ver os próximos passos do que vai acontecer. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso, a gente agradece, valeu e até uma próxima. Shimano Kills. Cabe uma piada, né? Isso é uma coisa bem importante, eu já falei com vocês disso, né? A gente já comentou antes. De definir nome assim é um negócio muito perigoso, né? Eu fico um pouco receoso, eu entendo a sigla Kills, mas eu fico um pouco receoso do como é que ela vai ser pronunciada. Porque Kuis, tiraram a ideia do Kuis. Vai ser tipo isso, né? Shimano Kills.